Então, pessoal, continuando a nossa aula sobre laje, tá? Então, a gente pode estar montando a nossa tabela no Excel. E aqui eu coloquei, né, todas as cargas por laje, tá? Tanto do peso próprio, revestimentos inferior, superior, revestimento cerâmico, madeira, né, porcelanato. Temos as cargas acidental. E se tiver carga de parede na laje, aí você coloca também a carga de parede. Como o nosso projeto não tem, não coloquei. Então, você pode estar montando, né? Coloca o sinal de igual e monta a fórmula para cada um desses cálculos, tá? Pode montar a primeira e arrasta para os demais, né? Laje, você obtém os cálculos que vêm após, né? Os cálculos das outras lajes. Então, como verificamos, as ações que atuam nas edificações são aquelas ações no sentido vertical, que seriam as ações permanentes, que é relativa a quê? A peso próprio da estrutura ou de elementos construtivos, como paredes, pisos, revestimento. As ações variáveis, que são as cargas de uso, que é pessoas, mobiliário, veículo, peso de equipamento, ou seja, as ações, né, variáveis ou acidentais são as mesmas coisas, aqueles que variam, né, que não vão ficar fixo ali na edificação. Temos as ações horizontais, ações do vento, empuxo em subsolos, cargas sísmicas, no caso em lugares onde tem assim, bastante incidência, né, de terremotos também devem estar sendo considerados. Então, nessa aula, nós vamos falar e vamos calcular um pouquinho sobre flecha, né? Flecha é o deslocamento que deve ser calculado, né, para verificar qual o deslocamento limite que uma estrutura deve ter para que não prejudique o funcionamento dos demais equipamentos que compõem uma estrutura. Por exemplo, temos um exemplo aqui de uma casinha, né, temos uma viga, uma janela. Se caso, né, devido às cargas ali que estão incidindo sobre esse elemento estrutural e ele fletir de forma excessiva, né, ou acontecer um deslocamento excessivo, ele vai prejudicar, por exemplo, na abertura, né, de janelas e pode também ocasionar danos maiores, né, à edificação e também até seus habitantes. Então, quando acontece um deslocamento excessivo de determinado elemento, tá? Pode ocasionar tanto a falta de funcionalidade, prejudicar, né, a falta de funcionalidade dos elementos, quanto também fissuras. E aí pode também, né, estar acontecendo desplacamentos, né? Os desplacamentos também acontecem devido a isso daí, a trincas que vão surgindo, né? Então vai acontecendo todos os desplacamentos de revestimento, as trincas aí nas argamassas. Então, esses deslocamentos, eles devem ser limitados nas estruturas de concreto armado. Então, a gente vai calcular, né, quais são os limites permitidos que ainda pode ter, né, um determinado deslocamento de uma determinada estrutura. Então, nós vamos fazer a verificação de flechas, ou seja, a verificação quanto ao estado limite de deformações excessivas nas peças, flechas, nos elementos, tá? Então, aqui nós vamos fazer tanto o cálculo utilizando a combinação de cargas permanentes quanto de cargas variáveis, né? Fazer a combinação dessas duas cargas em um único cálculo, tá? E depois nós vamos também fazer utilizando apenas considerando as cargas variáveis. Então, nós vamos calcular, né, a combinação quase permanente de serviço. Para fazer essa combinação, vamos utilizar essa fórmula aqui, que esse P é a carga, né, dessa combinação. Esse P maiúsculo será o somatório de todas as cargas permanentes, mais temos um coeficiente aqui, que é relativo a cargas acidentais, ou de vento, ou de temperatura, tá? Ou seja, relativo às cargas acidentais ou cargas variáveis, vezes o que, né? Que é as cargas variáveis. Então, isso aqui é esse coeficiente, que é o π2, a gente vai utilizar da tabela que é presente também na nossa norma.
Então, esse PIS-2, ele vai depender da ocupação, né, que vai ser ali incidida sobre essa laje, tá? Então, aqui nós temos locais em que não há predominância de peso, de equipamentos, que permanecem fixos longos períodos de tempo, tá? Temos aqui um número 1zinho, tá? Esse número 1zinho aqui em cima, né, o índice, ele é relativo a edifícios residenciais. Esse outro aqui, 2, é relativo a edifícios comerciais, escritórios, edifícios públicos, tá? Ou se vai ser uma biblioteca, oficinas, garagens, se vamos considerar o vento, se vamos considerar a temperatura. Como o nosso projeto é um edifício residencial, né, relativo ao número 1, nós vamos considerar esse coeficiente 0,3, que é esse que já está na fórmula. Se fosse um prédio comercial, qual que nós ia considerar? O 0,4, né? E aí a gente substitui o 0,3 aqui por 0,4. Então, esse P aqui nós vamos calcular para todas as lajes, tá? Usando essa combinação. Então, vamos verificar na laje 1, né? Qual é o somatório das cargas permanentes mais 0,3 vezes a carga variável incidente sobre a laje. Na nossa laje 1, quais são as cargas permanentes? De peso próprio da própria laje, né? Revestimento inferior, revestimento superior, revestimento cerâmico de madeira, né? E se tivesse carga de parede considerável, então seria o somatório das cargas permanentes. Vamos somar 2,5 mais 0,63 mais 0,63 mais 0,2. Então, temos aqui o cálculo. A nossa combinação quase permanente para a laje 1 é o quê? Eu somo todas as minhas permanentes, tá? E considero a minha variável aqui. Então, eu pego o somatório das minhas permanentes, 3,96 mais 0,3 vezes 1,5, que é a carga variável sobre a laje 1. Eu tenho a combinação de 4,41 kN por metros quadrados. Então, para o nosso cálculo de flecha, nós vamos fazer um cálculo diferente para as lajes armadas em duas direções, tá? E um cálculo diferente para a laje armada em uma direção. Então, para cada uma vai ter uma fórmula, certo? Então, aqui temos a flecha imediata para duas direções, no qual nós vamos calcular, ou seja, vamos calcular 3 tipos de flecha. A imediata, tá? A diferida no tempo e a flecha limite. Então, vamos por etapa. Então, a nossa flecha imediata, que eu vou chamar de AI, ela é igual a alfa. Esse alfa é um coeficiente que ele vai depender da condição estática, ou seja, ele vai depender da nossa relação aqui, da maior dimensão da nossa laje pela menor dimensão, tá? Então, eu fazendo essa divisão, no caso, a gente, nos vídeos anteriores, tem esse cálculo aqui, então eu tenho esses valores e eu acho o coeficiente nessa outra coluna, tá? Vezes P, P é a nossa carga quase permanente, foi calculado, tá? Vezes o Lzinho, Lzinho é a menor dimensão da laje, elevado à quarta, dividido por 100, vezes o módulo de elasticidade secante, que é calculado por esse daqui, ó, só por essa forma aqui, 0,85, vezes 5.600, raiz quadrada de FCK. O FCK no nosso projeto, nós estamos considerando de 28 MPa, vezes H. Esse H é a espessura da nossa laje, tá? Elevado ao cubo. Então, como nós estamos calculando para a laje 1, a nossa laje 1 ela é armada em duas direções. A gente já sabe isso, porque já calculamos, né? Então, vou repetir novamente aqui a fórmula, tá? Que é a flecha imediata. Então, aqui, o que a gente vai calcular primeiro? Aconselho calcular pelo modo de elasticidade, tá? Só substituo 0,85 vezes 5.600, que é fixo, raiz quadrada de 28. Eu tenho esse valor aqui, ó, 25.187,55 MPa. MPa por quê? Porque o 28 é em MPa, tá? Vezes
1000, tá? Então, eu vou transformar MPA para KPA, tá? Só multiplicar por 1000, eu tenho novamente esse valor aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né? Que tudo que a gente for fazer é bom a gente estar utilizando tabela, planilha, vai montando no Excel, né? E vamos aprendendo a calcular, tá? Então, eu montei aqui, ó. Então, vamos fazer o cálculo, né? Análise de flash para a laje armar em duas direções. Então, eu separei quais são as lajes armarem em duas direções no nosso projeto. Temos a laje 1, 2 e 3. A laje 4 e a laje 5, se vocês voltarem atrás lá nas aulas anteriores, vocês vão verificar que ela é armada apenas em uma direção, tá? Então, vamos calcular para 1, 2 e 3. Aqui só colocamos os resultados que a gente já fez, né? Que é a relação entre o maior vão pelo menor vão da laje, tá? Essa divisão, temos os valores. Então, é através desses valores aqui que nós vamos encontrar o valor do alfa. Então, aqui nessa tabela, né, lógico que a gente vai ter valores não exatos, então quando não tem, faz uma interpolação, mas para facilitar, vamos relacionar ou calcular, utilizar valores, né, para cima. Por exemplo, a nossa relação lá da laje 1 dá 2,01, né, que eu tenho 2 e infinito, ou seja, maior do que 2, eu vou considerar o valor de alfa de 15,35, 15,35. Se a nossa relação lá fosse 1,84, por exemplo, poderia estar utilizando a relação de 1,85, né, que é L sobre L, e o valor do alfa seria quanto? 10,96. Então, aqui na nossa tabela, né, eu já tenho o alfa, tá, para a laje 1, coloquei o Lzinho, que é a menor dimensão, aqui eu coloquei a minha carga, né, quase permanente, tá? Aqui, ó, eu posso estar calculando, né? No caso aqui, eu coloquei a nossa tabela de cargas atuantes aqui, acima. Então, aqui eu já fui selecionando, por exemplo, igual B81, né? B81 quem é? Né? Ou então, eu coloco aqui o igual. Então, coloco o igual, né? Clico, coloco o cursor e vou lá e seleciono a célula, né? A primeira carga que eu vou estar considerando. Mais, clico na outra, mais. Então, vou fazendo o somatório e vou montando o quê? A nossa fórmula. Verificamos aqui, somou todas as permanentes, mais 0,3 vezes a carga acidental, tá? Da laje. Clicou, depois é só conferir para ver se é os valores que está fazendo, né? Que está utilizando. E puxa para as demais células. Então, aqui voltando ao nosso cálculo, né, sabemos que o valor do alfa que encontramos lá é de 15,35, vezes o P, né, que é a relação quase permanente, vezes o Lzinho, que é a menor dimensão da laje 1, elevado à quarta, dividido por 100, vezes o módulo de elasticidade secante em KPA, tá? Então, vou ter que colocar esse número todinho aqui, vezes a espessura da laje. Quando que a espessura é 10 centímetros, só que aqui eu estou usando em metros, tá? 0,1 elevada à terceira. Eu faço o cálculo de cima, tá? Você pode estar elevando isso aqui primeiro a quarta, depois você faz a multiplicação, encontrou o valor. Aqui, novamente, pode elevar isso aqui ao cubo, depois vai fazendo a multiplicação, encontrou o valor e faz o cálculo aqui, né? A divisão. Então, esse valor aqui, ele tem que dar um valor pequeno, tá, gente? Então, fazendo essa divisão, dá 0,006295 metros, ou seja, às vezes pode dar em forma exponencial, e você tem que trabalhar com o zero e com as vírgulas aqui, tá? Então, se está em metros, o que eu faço? Eu transformo para milímetros, eu multiplico por 1000. Então, eu tenho a flecha imediata de 0,63 milímetros. Então, só para você estar observando, eu uso também aqui o Excel para me estar auxiliando. Eu monto a minha fórmula, tá? Monto a fórmula, observa como é que monta certinho, né? A raiz, tal, dou Enter, né? Confiro na calculadora, lógico, e depois puxo para os demais, tá? Aqui eu já multipliquei por 1000, né? Transformei para KPA. Aqui eu já só coloquei o número já, né? Que é 10 centímetros, já coloco lá em metro aqui, tá? E aqui a flecha imediata também eu
monto, tá? E como o resultado vai dar em milímetros, já multipliquei aqui por 1000, tá? Então, eu monto a formulazinha, tá? Quem é C136, por exemplo, C136, que é o nosso alfa, ó, igual, pego o alfa, tá? Multiplico pela carga vezes o Lzinho aqui a quarta e vou montando a fórmula. Lembrando de colocar parênteses, tá? Certinho, vocês podem estar copiando do jeito que eu fiz aqui e fazendo de vocês. Então, pessoal, só para relembrar aqui, né, para vocês verificarem como é que eu montei, a gente monta as fórmulas, tá? Monta a fórmula e você coloca o igual, lembrando de colocar parênteses, né? Seleciona a célula que corresponde, por exemplo, aqui é o alfa, né? O Pzinho foi colocado na nossa planilha, tá? E aí, vai montando toda essa fórmula aqui, tá? Aqui eu já multipliquei por 1000, que o nosso resultado do AI, ele já vai dar em quê? Em milímetros. Então, só para vocês verificarem, tá? Ó, por exemplo, C166, quem é, né? Ó, aqui o alfa igual, né? Vou clicando nas células que correspondem. O E166, quem é? É o P, tá? Tá verdinho, tá vendo? Abro parênteses, como aqui tá elevado, tem que colocar parênteses, tá, gente? D166, que é quem? O L. E aí vou montando, lembrando de multiplicar por 1000 para dar em milímetros, né? Então, para laje armar em duas direções, a gente calcula o AI, primeira, flecha imediata, tá? Após, nós vamos calcular a flecha diferida no tempo, ou seja, vai considerar a flecha que pode acontecer durante todo o período, né, aí da construção, tá? Então, vai considerar um fenômeno que é chamado de fluência, em que vai surgir deformações ao longo do tempo, devido à aplicação das cargas constante. Tá? Então, utilize essa fórmula, que é o A infinito igual a I vezes 1 mais αf. Esse αf é o nosso coeficiente de fluência, no qual nós vamos adotar de 2,5. Então, sabemos que o nosso AI deu 0,63 milímetros. Então, sabemos que nossa flecha, nós vamos dar o resultado dela em milímetros. Então, só substituir aqui, ó, 0,63, né? Temos o nosso A infinito, que é a flecha diferida no tempo, né? É igual a I vezes 1 mais o coeficiente de fluência, que é o αf, que é de 2,5, tá? Então, 0,63 vezes, abre parênteses, 1 mais 2,5. Eu temos um A a infinito, né, na verdade, que é igual a 2,21 milímetros, porque o AI já está em milímetros. Então, só para vocês observarem aqui na nossa planilha, né, só montei 2,5 mais 1 vezes o AI aqui, já vai dar em milímetros, né, já está em milímetros e puxa para os demais. Então, aqui, ó, sabemos que os deslocamentos das estruturas devem ser limitados, tá? Então, aqui nós vamos considerar a tabela da NBR 6118, tá? Para aceitabilidade. Então, temos aqui razões de limitação visual, exemplo, deslocamentos visíveis, elementos estruturais. Então, temos que considerar o que? L dividido por 250, tá? Então, aqui para o nosso cálculo de combinação de cargas permanentes com variáveis, nós vamos considerar isso aqui, L dividido por 250. Esse L é relativo à menor dimensão da laje. Quando a gente for calcular para cargas acidentais, nós já vamos utilizar, né, esse cálculo aqui de deslocamento limite de L dividido por 350. Então, vamos verificar como é que isso funciona. Então, como nós estamos considerando o nosso P de combinação, né, quase permanente, o nosso A limite vai ser o L dividido por 250, tá? Então, o nosso L é a menor dimensão da laje. Qual laje nós estamos calculando? A laje 1. Aqui eu já coloquei o valor em metros mesmo, 2,2.
da menor dimensão dividido por 250. Eu tenho um resultado em metros, multiplico por 1000 e tenho o valor limite de deslocamento de 8,8 milímetros. Então, só para vocês verificarem aqui, né, armei novamente a nossa equação, esse D 166 é relativo ao nosso L, a menor dimensão, e substituir aqui na fórmula, tá? E eu tenho aqui em milímetros, multipliquei por 1000 para dar o resultado já em milímetros. Então, se estamos falando de verificação, vamos verificar a situação, ou seja, todas as nossas flechas, tanto a flecha imediata quanto a flecha diferida no tempo, esses valores têm que ser menores do que o A limite, tá? Então, 0,63 e 2,2 é menor que 8,8? Sim, ok. 0,92 e 3,24 é menor do que 12? Ok. Então, todos os valores, né, que forem menor, a gente dá ok. Se caso contrário, teremos que verificar, né, o nosso pré-dimensionamento estrutural. Então, como eu falei para vocês, nós calculamos flecha para combinação quase permanente, né, que é a cargas permanentes e a variável, pelaquela fórmula, tá? Então, nós vamos calcular agora a flecha só considerando a carga variável. Como? Né? O nosso P aqui será a carga variável, tá? Então, aqui temos para a laje 1, 1,5. Para a laje 2 temos também o quê? 1,5, tá? A laje 3 aqui temos uma carga de 2, tá? Então, aqui a gente calculou o quê? A nossa combinação, certo? Para calcular essa flecha. Agora aqui a gente só, né, para esse outro cálculo, a gente só coloca nossas cargas variáveis. Sabendo, então, que o nosso P, a carga variável na laje, ou a carga acidental, na laje 1 temos a carga de quanto? 1,5. Eu só substituo aqui aonde? No nosso P, tá? Então, o alfa é o mesmo para a laje 1, tá? E substituo novamente na fórmula e faço o cálculo. Para o nosso cálculo aqui, deu um aí de 0,21 milímetros. O que eu faço agora? Eu calculo a flecha diferida no tempo, né? O A infinito, que é o quê? O meu AI já em milímetros, tá? 1 mais 2,5, que é a fluência. Eu tenho quanto de A infinito? 0,74 milímetros. Como eu falei anteriormente, que quando a gente for calcular o nosso A limite, né? Para a combinação quase permanente, nós consideramos o quê? Consideramos... Só um momento aqui. Consideramos o L de por 250. Agora, como nós estamos considerando cargas variáveis ou acidentais, nós vamos considerar o nosso L de por 350. Então, só voltando o nosso cálculo aqui, o nosso A limite, considerando as cargas variáveis, né, vai ser a menor dimensão da laje, dividido por 350. Eu tenho um resultado aqui em metros, multiplico por 1000, eu tenho o meu resultado em milímetros. Só para fechar, voltando na nossa tabelinha, né, verificamos a diferença, que aqui é a quase permanente, aqui é a variável, tá? Aqui é normal, que a gente já tinha calculado em PA, em KPA, aqui está a espessura da nossa laje, tá? Aqui, só substituir novamente, tá? Montou a fórmula e o nosso A é infinito e o nosso A limite para cargas variáveis, que é dividir por 350. Verificando a situação, temos o A, a flecha imediata e a flecha diferida no tempo, né? Tem que ser menor com a flecha de maior limite aí, né, de deslocamento, tá? Então, se deu menor, situação ok. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.